Olá a todos vocês, bom dia, quem vos fala é o professor Sebastião. Hoje estou aqui com o plano de estudo tutorado segundo ano do ensino médio, volume 2, 2021. Nós vamos falar hoje para vocês sobre a respeito da terceira semana da aula de História, na qual vai falar, entender os impactos políticos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil, página 163, ok? Então, vamos lá à página 163. Bom, eixo temático, mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais, 1500 a 1508, transferência da corte portuguesa para o Brasil. É sobre esse tema que nós vamos falar. Nós já vimos vários vídeos e já falei também sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Vamos aprofundar um pouquinho esse tema. Mudanças políticas provocadas pela permanência da corte portuguesa do Brasil. Assim que a corte portuguesa deixou Lisboa, em novembro de 1807, rumo ao Brasil, Portugal passou a ser ser governado por um conselho de regência liderado pelo Marechal Beresford, inglês. Ou seja, quando a família portuguesa vem para o Brasil e vai vir escoltado pela Marinha de Guerra inglesa, os ingleses vão colocar um militar defendendo Portugal das tropas do general Junot, que são as tropas francesas. Quem é esse militar? É o William Carr Beresford, que é esse inglês aí que acabei de falar para vocês, Marechal Beresford. E ele vai permanecer até o retorno da família real portuguesa a Portugal. Então vamos lá, vamos entender todo esse processo. A guerra entre Portugal e a França iniciou-se em solo só em 1808. As tropas francesas foram vencidas pelos militares portugueses e ingleses e obrigadas a se retirar de Portugal. Beresford assume, então, o comando do exército português. Os principais postos militares de Portugal passaram a ser ocupados por ingleses, o que causou grande insatisfação entre os oficiais portugueses. Não só os oficiais portugueses, mas também aos nobres, aos comerciantes portugueses, porque a Inglaterra vai interferir nessa relação comercial existente aí entre os portugueses e as outras nações. Então vai haver interferência e isso vai fazer com que as cortes, ou seja, as regiões de Portugal ali, simplesmente iniciem uma revolução. Mas vamos entender que as transformações do Brasil com a vinda da família real portuguesa, enquanto a família real portuguesa estava no Brasil, comerciantes portugueses ficaram satisfeitos com a abertura dos portos decretados em 28 de janeiro de 1808 pelo príncipe regente Dom João, apenas 6 dias após embarcar em Salvador. Ou seja, lembra que eu falei, a abertura dos portos das Nações Amigas? Quem são as Nações Amigas? As Nações Amigas é simplesmente quem? É a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai ser beneficiada com a abertura dos portos. E com isso que acontece? Vai haver leis, como a lei de aliança e amizade, né, que vai beneficiar principalmente os produtos ingleses no âmbito das colônias portuguesas, ou seja, eles vão pagar, inclusive, menos impostos que os próprios portugueses. Já falei isso para vocês. A queda definitiva do Império de Napoleão Bonaparte só aconteceria em 18 de junho de 1815, após os franceses perderem na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Perderam para quais tropas? As tropas inglesas. Ao contrário do que se imaginava, os portugueses residentes em Portugal e a família real portuguesa estavam mais... ao contrário do que pensavam os portugueses residentes em Portugal, a família real portuguesa estava mais interessada em melhorar a cidade do Rio de Janeiro do que voltar para Lisboa, ou seja, eles já haviam se estabelecido no Rio de Janeiro, então eles queriam permanecer. Então, começam as pressões portuguesas, ou seja, das cortes portuguesas, para a volta de quem? De Dom João, que vai responder, aí o príncipe regente Dom João responde transformando o Rio de Janeiro da capital colonial portuguesa, com a assinatura em 16 de dezembro de 1815, do decreto que levou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Aqui, quando ele é elevado à condição de Reino Unido, Portugal deixa de ser definitivamente colônia portuguesa. Dessa forma, juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal. Após a morte da rainha de Portugal, Dona Maria, né, primeiro, ou Dona Maria Louca, né, em 1816, o príncipe Dom João torna-se rei com o nome de Dom João VI em fevereiro de 1818,
coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves fica ao sul de Portugal. Então, Dom João vai ser coroado no Brasil. A permanência da corte no Rio de Janeiro gerou para os cofres públicos enormes despesas extras, pagas com a criação de novos impostos, inclusive com a criação de uma taxa anual destinada à reconstrução de Portugal após a expulsão dos franceses. Isso gerou insatisfação entre colonos. Uma região do Brasil que se revoltou em 1817 foi Pernambuco, com a Revolução Pernambucana de 1817, região produtora de açúcar. Esse movimento, que foi a Revolução Pernambucana, que vai se espalhar para outras regiões, como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará, tendo sido uma república separatista. O que acontece? Aumento de impostos, miséria na região nordeste do Brasil. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sociedade, tendo em voga as ideias iluministas, tendo contato com essas ideias iluministas, com a primeira parte da Revolução Francesa, não a Era Napoleônica, a Revolução Francesa. E também tendo em vista a formação de repúblicas, não só na América, a República da América do Norte, nos Estados Unidos, mas em diversas partes da América, como no México, como também no Paraguai, na Argentina. Isso vai fazer com que isso venha abalar os alicerces da coroa portuguesa no Brasil. Então, vamos ler um pouquinho mais. A elite agrária estava extremamente satisfeita com os prejuízos provocados pela grande seca de 1816, que provocaram a queda da produção. Somou-se a isso a queda dos preços do açúcar, do algodão no mercado internacional e a constante elevação dos preços dos escravizados, ou seja, tudo isso ligado ao aumento de impostos. Os revoltosos chegaram a organizar um governo provisório e convocar a Assembleia Constituinte. Entre eles, havia divergências quanto à manutenção do trabalho escravo. Para dirimir as divergências, o governo provisório proclamou a abolição lenta, regular e legal da escravidão. A repressão no movimento foi organizada na Bahia e no Rio de Janeiro. Os rebeldes permaneceram no poder por 75 dias, de 6 de março a 19 de maio de 1817, quando finalmente foram vencidos. Então, vamos ver as atividades e depois esse outro texto. Como ficou Portugal, enquanto a corte portuguesa permaneceu... Como ficou Portugal? Portugal ficou governado por quem? Nós falamos aqui do William Carlos Beresford, né? Então, nós vamos ver aqui a ingerência dele em diversos assuntos portugueses. Ou seja, a ingerência da Inglaterra mediante o seu representante. Então, é preciso que vocês voltem ali naquele parágrafo. Segundo, quais as consequências para o Brasil e para Portugal provocadas pela elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 16 de dezembro de 1815? Quais são as consequências para o Brasil? O que o Brasil deixou de ser, né? Então, o que o Brasil deixava de ser? E o que Portugal perdia com isso? Então, é necessário que vocês leiam, né, isso aqui, né? Muito importante. Porque com a queda de Napoleão em 1815, né, vai haver ali a reunião das nações vencedoras e irão simplesmente o quê? Organizar, reconduzir as monarquias europeias aos seus reinos. Então, é uma pressão muito forte para o retorno de Dom João a Portugal. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Olha, e aí eu peço a vocês que leiam esses 3 parágrafos aqui, olha, tá ligado aqui. Foi uma revolução aqui, republicana e de cunho separatista. Então vamos ler esses 3 parágrafos, fazer um resumo para poder responder essa questão. Bom, e aí eu vou chegar a essa questão aqui, que é sobre a independência do Brasil. O que finalmente provocou a aval de Dom João VI de parte da corte para Portugal e a Revolução Liberal do Porto de 1820, que eu já comentei com vocês ali em cima. Anteriormente, no texto lá em cima, né? Vamos lembrar que depois da vinda da família real para o Brasil, Portugal ficou sendo governado por ingleses. Olha, falei isso para vocês. Isso causava enorme insatisfação entre os militares portugueses.
Nobres e grandes comerciantes que haviam permanecido em Portugal passaram a achar que esse país torna-se secundário para a família real. Em agosto de 1820, chegou ao limite na cidade do Porto, litoral norte de Portugal. Iniciou-se um movimento revolucionário que exigia imediata volta ou retorno do rei de Portugal e a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição que poria o fim ao absolutismo monárquico, ou seja, eles querem limitar o poder real e elaborar uma Constituição. Ou seja, os ricos comerciantes e nobres que permaneceram em Portugal querem limitar o poder do rei, né, o poder real, acabando com o absolutismo monárquico, e aprovar uma Constituição, o que vai garantir mais poderes a eles, aos nobres e grandes comerciantes portugueses. Com a aprovação da sociedade, formou-se um governo provisório e convocou as cortes. Primeiro, o parlamento português, que seguiu pelo modelo liberal político, convocado pelo povo e não pelo rei, e sem um sistema de votação baseado na divisão da sociedade em estamentos, clero, nobreza e povo. Olha, saiu do absolutismo monárquico, né? Então, ou seja, foi convocado pelo povo, né? Não foi pelo rei. Que parcela do povo? Nós vimos aqui, ó, nobres e grandes comerciantes, e que deram início o quê? Para a elaboração de uma Constituição para Portugal. Bom, essa revolução, ao mesmo tempo, vou marcar aqui, era contra o absolutismo monárquico e era a favor da volta do Brasil às simples condições de colônia de Portugal. E aí tem dois problemas. Os reis portugueses até Dom João VI são absolutistas. A outra questão, o Brasil foi elevado à condição de reino de Portugal e Algarves e não era mais colônia. Então vai ocorrer o quê? Conflitos aí. Vamos ver que tipo de conflitos são esses. Pressionado, Dom João VI acabou voltando para Portugal com parte da família e com parte da nobreza da corte, no dia 25 de abril de 1821. No Rio de Janeiro, deixou o seu filho mais velho, que foi Dom Pedro, como príncipe regente, ou seja, a família real volta parcialmente para Portugal. Quem volta é o rei, mas Dom Pedro fica no Brasil devido à pressão das elites brasileiras. Há outros fatores? Sim. Mas aí tem que aprofundar um pouquinho na história de Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro I aqui no Brasil, e Dom Pedro IV depois em Portugal. Discute-se a subordinação das províncias brasileiras diretamente às cortes, e não a Dom Pedro. Ou seja, começa uma negociação entre as cortes portuguesas e também as elites brasileiras representadas por Dom Pedro. Então, as elites brasileiras estão ao redor de Dom Pedro. Vale a pena lembrar, naquele quadro de Pedro Américo, da independência do Brasil, que aquelas pessoas que estão ao redor ali, inclusive os militares, são quem? São as elites brasileiras. E aonde que estava o povo? Depois eu passo o quadro para vocês e vocês irão me responder aonde que estava o povo. Aqui está o quadro, olha, nessa imagem, né? Cadê o povo? Bom, vamos voltar aqui. As cortes portuguesas passaram a exigir a volta do príncipe para Portugal, enquanto isso o Rio de Janeiro, os homens da elite nascidos no Brasil e em Portugal, beneficiados com as mudanças econômicas proporcionadas pela elevação do Brasil ao Reino Unido, opunham-se à subordinação das cortes. A ameaça de recolonização contribuiu para que a classe política no Brasil, composta por homens ricos, percebesse que o caminho seria a ruptura definitiva com Portugal e se unisse a Dom Pedro para apoiá-lo para ser o governante após a independência. Ou seja, já pensavam que na possibilidade dessa recolonização haver uma ruptura aí no âmbito político e também conflitos. Então já tinha tudo isso em vista aí pelas elites que estavam principalmente ali na região do Rio de Janeiro. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com mais de 8 mil assinaturas pedindo que permanecesse no Brasil. Esse aí vai ficar conhecido como Dia do Fico. Olha, decidido a ficar, ordenou que nenhuma das ordens vindas das cortes de Lisboa poderia ser cumprida sem a sua autorização, tá? Tem erro aqui de português, tá, gente? Ou seja, o que acontece?
as cortes portuguesas estavam interferindo nos assuntos internos do Brasil. Quais assuntos internos? Vamos entender. Mandavam leis e exigia que o príncipe cumprisse essas leis. E estava simplesmente retirando aquelas leis, né, tornando ineficazes, inexistentes as leis que Dom Pedro acabava simplesmente o quê? Decretado. O que Dom Pedro faz, então, junto com essas elites? Em 9 de janeiro de 1822, ele vai chegar e vai, devido à imposição das cortes portuguesas, assinar um decreto, que é o decreto fico, diga ao povo e à nação brasileira que a partir dessa data eu fico no Brasil. Estou falando de uma forma, né, não literária. Né, não foi dessa forma que ele falou, mas houve esse pronunciamento. E, né, diga às cortes brasileiras e, né, as províncias brasileiras, aliás, né, que somente serão cumpridas as ordens se eu assinar, disser que se cumpra, ou seja, o dia do cumpra-se também, ou seja, cumpra-se as ordens de quem? Portugal ou Brasil? De Dom Pedro, né, no caso no Brasil, as elites brasileiras. Então, olha só, em viagem para a província de São Paulo, para obter apoio quando estava com suas tropas às margens do Riacho Piranga, Dom Pedro recebeu um comunicado por escrito das cortes de Lisboa, revogando os decretos do príncipe e exigindo seu imediato retorno a Portugal. Dom Pedro não viu outra saída a não ser a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. Depois, em dezembro do mesmo ano, ele é coroado aí, né, como imperador do Brasil. Depois eu vou passar um vídeo para vocês sobre isso. Depois de guerras de independência que duraram 3 anos, Portugal reconheceu a independência do Brasil em 1825 e o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas que Dom Pedro pediu empréstimo aos banqueiros ingleses. O que é isso? Várias regiões no Brasil vão se opor à independência do Brasil, como as tropas do general Vidier, na região ali do Piauí, da província do Piauí, que vai marchar em direção ao Rio de Janeiro, mas populares vão diminuir o poder de fogo dessas tropas portuguesas de forma imensurável, ou seja, eles não vão conseguir nem chegar na Bahia. As tropas de General Madeiro de Melo na Bahia, que também serão contidas, né, e aí tem a história da Maria Quitéria, né, que lutou, que venceu aí as tropas, né, e enfraqueceu enormemente as tropas do General Madeiro de Melo, e há esses conflitos no Brasil, mas Portugal não consegue reaver o Brasil, principalmente pelo fato que o Brasil vai pagar por sua independência, que é essa indenização, que vai ser pega com dinheiro inglês e que vai ser financiada aí pelos ingleses e a compra da nossa independência, né, que é a dívida portuguesa com a Inglaterra. Então, nós temos 2 obras aqui, uma de Pedro Américo, 1888, uma, né, de René, 1844. Essas obras são posteriores à independência do Brasil, que pede para descrever no espaço abaixo a comparação entre as 2 imagens, levando em conta a ideia de que cada um dos artistas quis retratar a figura de Dom Pedro durante a independência. A primeira aqui, igual eu falei, olha as elites, e aqui embaixo, participação popular. A mais conhecida e que há indícios arqueológicos é que tenha sido bem semelhante a isso aqui. E para isso eu vou passar uns vídeos na próxima aula. Então, é isso aí. Terminamos a gravação da nossa aula. E próxima aula, 4ª semana do PET 2. Até lá, galera.